No budismo nós temos esse voto, esse preceito de não matar. E parece uma coisa muito óbvia, não matar é muito fácil de entender que prejudicar os seres dessa forma possa, né, causar sofrimento para nós e para os outros. Isso inclui todas as classes de seres sencientes, seres que têm consciência, né, seres que sentem dor, seres que animais, né? Mas surge uma série de questionamentos, porque as pessoas acham difícil de manter esse voto e algumas circunstâncias peculiares e algumas observações que dá para fazer sobre esse assunto que eu talvez não tenha tratado. Quer dizer, eu tratei num texto sobre por que budista não mata barata, né? O link vai estar abaixo. Eu recomendo a leitura desse texto antes de ver esse vídeo ou depois de ver esse vídeo, né? Tanto faz. Então, novamente, quem quiser receber os cartões é só enviar o endereço aqui para esse e-mail. Não há nenhum custo, né? Embora eu recomende que vocês façam uma pequena oferenda, pelo menos para cobrir a entrega. E quem quiser contribuir de alguma forma financeiramente com esse canal, com o meu trabalho, por favor, usem esse endereço aqui que tem informações bancárias e também PagSeguro e PayPal para fazer esse tipo de contribuição. Os 5 votos básicos são comuns a todas as formas de budismo. Então, todas as pessoas que tomam refúgio, elas têm esses 5 votos. E o primeiro desses 5 votos, o mais importante de todos, é o voto de não matar. Então, não matar insetos, não matar animais, não matar outras pessoas, não matar ninguém. Aqui, de cara, um dos problemas que as pessoas encontram é assim, mas eu tomo antibiótico. Bom, as bactérias, de forma geral, se entende que elas não têm sistema nervoso, elas não têm consciência, elas não sentem dor. Então, elas estão na mesma classe das plantas, né? No budismo, não é que seja uma coisa totalmente boa matar uma planta, mas não é o karma de matar um ser senciente, um ser consciente, né? Então, também já falei sobre isso, vai ter o link para o vídeo sobre por que as plantas não são consideradas seres conscientes no budismo, né? Claro, você tira habitat, tem uma série de consequências da sua ação em matar uma planta, mas o animal você faz ele sofrer diretamente. O animal, o ser humano, o que for, ser senciente, né? Então tem seres sutis também. Então quando a pessoa fuma cigarro, por exemplo, ela está matando vários seres que essa fumaça é tóxica para eles. Não, ela não é só tóxica para os seres humanos, mas ela é tóxica para certos, na visão budista, para certos seres sutis, e é um genocídio, assim, é uma galera que eles matam, daí porque o tabaco é considerado extremamente não virtuoso, né, na prática do Dharma. Pelo menos no budismo tibetano, outras formas de budismo, eles não têm essa clareza, infelizmente, e até se vê alguns professores, aqui no Brasil, talvez, se engajando em tabaco, que é muito triste. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos a ideia que nós temos que matar, porque se nós não matamos, nós não comemos, porque mesmo plantar envolve matar animais. Se nós não matamos, nós não tiramos pulgas, não tiramos parasitas, né? A nossa vida vira uma miséria, assim, é muito difícil. Até mesmo as próprias baratas, elas são vetores de doença, né? Então as pessoas se sentem justificadas em matar porque elas estão se defendendo. Então aqui a gente tem essa uma questão clara, assim, quando é que uma não virtude é não virtuosa? É quando ela tem 3 fatores, 3 kleshas principais, os 3 contaminações ou venenos, né? Então se a pessoa mata com algum componente de raiva, nojo, medo, considerar mal o outro, ter uma ideia ruim do outro, do ser, né? Barata, nojenta, eu mato porque é nojento. Aí a pessoa tem esse klesha, né, que chama klesha da raiva ou klesha da aversão. Então, se ela tem aversão, ela mata por aversão. Ela tem o pior karma, na verdade. O pior karma é matar por aversão. O segundo pior karma é matar por cobiça, né? Então a pessoa mata, ela não detesta o ser, mas ela quer usar o ser para alguma coisa. Quer a carne do ser, o couro do ser. Ela quer usar o ser para alguma finalidade, né? Ela está matando com esse objetivo de obter um ganho, né? Um lucro, ou comer, ou alguma coisa assim. Então, nesse caso, a pessoa está agindo de acordo com o klesha da cobiça. Se houver um pouquinho de aversão, um pouquinho de cobiça, as duas coisas misturadas, no menor nível possível, vai haver um karma negativo no ato de matar. E, enfim, a gente fala do klesha da ignorância, né, que aqui a gente vai deixar bem claro que é uma espécie de desinteresse ativo
Então a pessoa está desinteressada no ser, não no sentido positivo de ser não inclinada, não enviesada, mas ela é desinteressada no sentido de não se importar, não está nem aí para o ser. Então, se o ser se dá mal, se não se dá bem, ela é uma espécie de psicopata, assim, ela não tem nenhuma emoção com relação ao que vai acontecer com aquele ser e com as consequências da ação dela. Então, se vai matar, se não vai matar, e ela não está preocupada com isso. Se ela está despreocupada, desinteressada nesse sentido negativo de não estar prestando atenção ativamente no benefício do ser, então ela está usando esse aspecto da ignorância para matar. E quando as pessoas, por exemplo, caminham em algum lugar e pisa num inseto, ela sabe que se ela está caminhando num lugar que pode ter um inseto, né? Então esse é o karma um karma mais leve, mas é um karma que ainda vai produzir. O que significa que é um karma? Significa que quando a pessoa produz sofrimento para um ser, ela vai vivenciar sofrimento. Então, se ela mata por aversão, ela produz um sofrimento no ser e o sofrimento que ela recebe disso é bem intenso e bem rápido. Depois, na cobiça, o sofrimento é um pouco menos intenso e talvez seja mais diluído no tempo. E depois, com a ignorância, ele ainda é mais diluído no tempo. Ou seja, a pessoa pode, em vez de levar um cofre na cabeça, ela tem pequenas contratempos e dores de cabeça, uma doença crônica por um longo período, assim, né? Então, se distribui assim numa incomodação constante por mais tempo. Então, a aversão ela produz uma coisa mais focada e mais intensa, e as outras vão cada vez mais sendo menos focado o sofrimento que a pessoa tem devido à ação e mais menos intenso, né? De forma geral, a gente acha que é melhor talvez sofrer menos, mais espaçadamente, do que sofrer intensamente por uma forma muito focada, né? Pode ser que não, mas de qualquer forma, sofrimento não é bom, deve ser evitado, então a gente evita de matar. Mas aí a pessoa, não, mas eu tenho uma atividade que... a gente não está falando aqui de consumir carne, comer carne, que eu já falei sobre isso no vídeo sobre vegetarianismo. Então, comer carne não é o karma de matar. Evidentemente teve uma morte ali, né? Agora, o quanto a gente está envolvido nessa morte, o quanto a gente pagou por essa carne, o quanto a gente está envolvido nesse processo de produção, o quanto todos esses fatores eles são relativamente podem ser, né, por exemplo, o pagante de um crime é mais culpado do que o criminoso que executa o crime, né? Então pode ser que a gente esteja criando mais karma ao comprar carne, não necessariamente ao comer, ao comprar carne, do que a pessoa que vai lá e abate, né, o animal. Por outro lado, de forma geral, esses karmas se diluem na economia de forma geral. Então, bom, essa discussão toda está lá no vídeo sobre vegetarianismo. Comer e matar não é a mesma coisa. E, de toda forma, né, como a gente está falando aqui, a nossa perspectiva é que quando a gente compra qualquer objeto no mundo, qualquer alface, teve um impacto sobre um pedaço de terra que foi revirado e que morreram insetos. Então, não existe nenhuma coisa que a gente consuma no mundo que esteja livre do sofrimento, deslocamento e morte de outros seres, certo? Então aqui o que a gente está fazendo é redução de danos. Em primeiro lugar, a gente evita esses clashes nas nossas ações. Depois, a gente não vive de acordo com a aversão, a gente pratica o Dharma, a gente medita para não viver de acordo com a aversão, com cobiça ou desejo, apego, ou ignorância, né? Então esses três clashes a gente tende a diminuir eles, depois a gente diminui as ações levadas por esses clashes, e enfim, a gente faz redução de dano. Então a gente faz o mínimo possível e produz o maior benefício possível, né? Até que a gente não cometa nenhuma ação negativa e seja capaz de executar todas as ações positivas, que é o estado de um Buda, certo? A gente está longe disso, evidentemente, mas a gente está praticando para melhorar. Então, em vez da pessoa, eu matei, daí eu não posso ser budista. Não, eu matei, daí eu tenho formas de praticar em torno disso, de usar essa experiência para diminuir essa experiência no futuro, usar o sofrimento que eu vivencio como um espelho, dizendo assim, provavelmente eu estou sofrendo porque eu causei sofrimento no passado. Não, certamente na visão budista, né? Mas se a pessoa já começa a pensar assim, provavelmente o que eu estou sofrendo se deve a sofrimentos que eu causei no passado, isso já faz a pessoa, né, melhorar bastante. Daí dentro disso, se a pessoa é um grande praticante, né, há grandes praticantes no passado, por exemplo, que ficaram com pulga, eles não tiraram a pulga e eram eremitas, né, não contaminavam ninguém com as pulgas, então eles não mataram as pulgas, simplesmente viviam com aquele incômodo,
por muitos anos, né? Grandes bodhisattvas, grandes seres. A gente não está nesse nível. Então, se o teu gato, se eu, a gente tiver uma infestação de pulga, piolho, sei lá, então a gente vai ter que matar. Daí tem algumas dicas, né? Por exemplo, a gente tenta matar menos. Se a gente percebe, no momento que a gente percebe a infestação e a gente tem que chegar a uma clareza sobre o que a gente tem que fazer, né? Então essa clareza ela tem que envolver também uma redução dos clashes. Então a gente vai trabalhar para ter menos nojo, vai trabalhar para ter menos desejo, cobiça, etc. Que seja pela situação livre desses seres indesejados. Depois vai trabalhar também ativamente para ter um interesse por eles, né? Então a gente vai cometer esse ato com o mínimo de clashes possível e para o menor número de seres possível. Então faz mais sentido, assim que a gente vê uma infestação de um animal, de um parasita desses, que a gente perceba que a gente tem que lidar com isso, a gente age de forma rápida e tenta minimizar os danos. Então essa é uma prática. Como é que é uma prática? Uma prática é não esperar a perfeição nos atos e agir da melhor forma que a pessoa consegue. E daí, fail better, né? Da próxima vez ela, né, Samuel Beckett, a pessoa vai lá e ela melhora um pouco, ela fracassa um pouco melhor, né? Ela fracassa um pouco melhor na ação dela. Então é assim que a gente pratica. A gente medita, daí a pessoa pensa, mas a primeira coisa que a pessoa fala quando medita, assim, mas eu me distraio tanto, eu não sou capaz de meditar. Fail better, fracasse melhor. Então, perceber que está se distraindo é ótimo, isso é prática de meditação. Então, presta atenção nessa distração aí. Foca nessa distração e daí a distração vai diminuir. Então, se você vê a distração aumentar, você pensa, não, é porque eu era assim e não percebia. Isso faz parte da prática, isso é cultivo, prática, isso é um elemento do Dharma, né? Então a gente vai lidando com isso. Da mesma forma, é muito importante dizer também, os animais de estimação da gente estão sob a nossa responsabilidade. Então, a gente não pensa assim, já tem esses meus vídeos também sobre o que é natural, o que significa ser natural, né, instintivo. Então, defender, no budismo a visão é que a gente defende os animais de causarem ações negativas e eles estão matando por quê? Por diversão, cobiça, raiva, eles estão cheios dos clashes. Os animais não são iluminados, eles estão cheios dos clashes. Então, se seu gato, né, outro dia o Mozimbo aqui, estava matando uma lagartixa, eu consegui salvar, nem sei como é que ela ficou, né, porque ela desapareceu, mas ele já matou várias lagartixas, várias baratas, tem que estar sempre cuidando os animais para eles não matarem outros animais. Aqueles que estão, né, sob a nossa supervisão direta, evidentemente tu não vai ficar interferindo, tem uma parábola clássica do Buda que tem uma águia caçando e daí, né, ela diz, mas eu vou ficar sem comida. Bom, aí no mundo natural, entre aspas, a gente não interfere, assim, porque percebe que o samsara é vasto e se a gente começar por aí a gente não termina nunca. Mas daquilo que está dentro da nossa prática, da nossa alçada, aqueles seres que a gente alimenta, né? Então a gente quer... Por que a gente quer sofrer menos? A gente quer sofrer menos para ser capaz mais de praticar cultivo e chegar a essas grandes... Né? A gente não para de matar para obedecer o Buda, porque é um mandamento. A gente para de matar porque a gente percebe que a nossa mente fica melhor. Aí um outro ponto importante, a gente não mata em sonho, a gente não mata em videogame, a gente não mata... a gente não mata em videogame. Se o videogame que você joga envolve matar... Eu nem vou dizer que toda forma de jogo talvez seja um problema para o treinamento da mente, depende do seu treinamento da mente. Mas se você treina em matar... Bom, tem algumas formas vajrayana de integrar matar no seu videogame como prática. Daí você pergunta para o seu professor. Mas de forma geral, se você está praticando Mahayana, de forma geral, assim, é melhor não se engajar na morte de seres virtuais também. Porque você está treinando matar de fato, né? Então a sua mente está gerando hábitos. No budismo isso é muito importante. As pessoas podem acreditar nesse mundo liberal aí de que a gente tem isenção para agir de acordo com o que a gente quer e que o entretenimento e a cultura não leva a gente para maus hábitos, mas a cultura e o entretenimento levam a gente para maus hábitos. E esses hábitos nos levam para longe da meditação, para longe da prática, para longe do Dharma. Ademais, então, quando a gente vê um programa que tem gente caçando, gente matando, né? Outro dia tinha um programa de culinária, daí eles põem limão na ostra viva, ou eles, então, sei lá, eles até abatem um porco, abatem uma galinha, eu já vi o programa com isso. É importante não ficar indiferente, não regozijar, não achar normal, rezar pela pessoa que mata, rezar pelo animal que é morto. Então isso tudo deve ser considerado quando você está lidando com pescadores e tal. E se você mesmo já foi pescador, já foi caçador, você já matou muita barata, você já matou
já tentou suicídio, já tentou cometer aborto. Então, todas essas ações também são quebras do voto de matar, e você deve purificar isso através da prática de Vajrasattva, se você tiver esse método, e se não, pelo menos rezando pelos seres e fazendo o que você puder de prática para tentar reverter esse karma negativo. Então, particularmente a prática de Vajrasattva e Akshobhya dentro do Vajrayana vai ajudar você a lidar com as consequências da sua ação, das suas ações. Todos nós temos o karma de matar. Alguns de nós nessa vida talvez não matamos tanto, né, quanto outras pessoas que caçaram ou que pescaram, mas todos nós temos que estar atentos a esse tipo de ação e de prática, né? Então, de toda forma, essa dica do parasita, né? Então, tem um parasita, você tem que tomar um remédio para matar o parasita, você reza pelo parasita, você faz sem o máximo possível sem os 3 kleshas. O que significa, então, no caso de um parasita, você está agindo o máximo possível livre dos 3 kleshas. Significa que você não está olhando para ele com aversão, não está olhando para ele com apego e não está olhando para ele com ignorância. Então você está vendo o benefício dele. Qual é a vida que ele está tendo? Ele está tendo uma vida que se embasa em explorar o outro e gerar negatividade. Toda a vida dele é embasada em gerar negatividade. Então você vai estar tendo uma ação que no Vajrayana eles vão chamar de liberação, ou seja, você vai estar liberando o ser de estar praticando não virtude através desse ato de matar. Livre dos 3 kleshas, com a intenção de beneficiar o ser. E se a pessoa tiver o meio hábil de mandar o ser para uma terra pura, essa ação é totalmente virtuosa, inclusive. No nosso nível de prática, ela é mista, a gente vai ter algum nojo, a gente vai ter algum grau de desconforto com o ser, a gente vai agir sem clareza total, e a gente vai matar com alguma... né? Mas a gente vai estar principalmente pensando que é bom para o ser, ele não está fazendo isso, e que nós estamos salvando a nossa vida, ou a vida do nosso animal de estimação, assim por diante. Então, nosso objetivo maior, pelo menos, tem que ser preservar o ser de causar negatividade, ou seja, não deixar ele continuar causando negatividade, e preservar a vida do ser que está sendo salvo de acordo com essa ação, né? Ou a qualidade de vida essencial do ser. Então, não é difícil, não é complicado, não é utilitarismo de trolley problem, ética super complicada, é muito prático. Quanto mais a gente pratica em torno disso, mais fácil é meditar e mais fácil é praticar isso. Então, quando eu comecei a praticar, eu tinha um pouco de hesitações do que eu fazia e ficava muito perturbado quando porventura eu matava, e agora eu consigo lembrar da prática constantemente quando eu estou lidando com situações em que tem morte provável de algum ser, né, um inseto que... Agora minha pia está com algumas formigas, eu estou lidando com isso nesse momento. Quando eu vou lavar louça, eu tenho que alertar elas, esperar um tempo, jogar uma água de uma forma meio estratégica que não mate elas, mas que elas percebam que não é o momento de ficar por aqui, e até eu conseguir limpar essa pia, talvez leve um tempo, mas enfim, isso é a prática, é assim que a gente pratica em torno disso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação, e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpana de Oma Ludi Quenete Rezion Atensin de Ações a Peca Jarpa do Tendiante. Om Soati, Diamante Penente Rasawa, com Chatuzi Zetai Bai Médio no Tutu Permanente, a Guisa Sunda do Tendiante. Time Quene Pema Samba, Sassoragem de Seno Pai, Gardiwan Chico do Pecu, Coisa Destintas em Dashinjo. Chigmeto Jotu Panangue, um Achatunga do Pateno Muyeng, com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendiante. Pemejação Pemerizu, Pemetan Lati, com Zizuan, Pemonte de Droma de Sojino, Nibemelo de Dujante. Penenjo Enetim Potem Paiuri, Nebadan de Basipetiam Bundan, Conceição Sentendiante, que são Santiago Rinpoche, do Condado de Wajimpa Jabartia, com seu tutor da Poça Só, Depson Chinchilap do Sushi, não se encontra de Chuva, dançam palunde do Partingelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, que loja som de lote, alien, sação de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.